Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e tenho certeza, porque a gente vive de fé, a gente vive de esperança que a espiritualidade está nos ajudando a cada minuto. Não é nem a cada dia, é a cada minuto. E agradeço a todos vocês, como sempre, né? Eu estou sempre agradecendo a natureza por mais um dia de vida, por mais um dia que o meu corpo físico pode estar aqui na Terra, procurando ajudar a um e a outro, né? Eu agradeço muito a todos que colaboram comigo nos comentários. Eu oro muito por todos vocês que estão sempre comigo de uma forma ou de outra, né? Mandando mensagens no WhatsApp, mandando mensagem no e-mail, né? Que está aí no Mostrar Mais, e no vídeo aí embaixo. Eu peço a colaboração de vocês para passarem o link do nosso canal para todos os amigos e familiares, porque o nosso canal é um canal com muito pouca visualização ainda, perto de outros, né? A gente procura sempre estar direcionando o que a espiritualidade nos passa para todos vocês, dentro do melhor propósito possível. E eu espero que vocês passem o link dos nossos vídeos, passem o link do nosso canal para os amigos, familiares, colegas de trabalho, né? E marquem aí o sininho para quando tiver vídeo novo, né, vocês sejam comunicados, né? Vai entrar aí o vídeo novo, aí vocês já estão sabendo. Nós estamos procurando colocar vídeo às quartas e sábados, porque eu tenho outros trabalhos. E para fazer um vídeo não é assim, né, da noite para o dia, de um minuto para o outro, porque a gente depende do aval da espiritualidade, né? A gente depende do aval dos mentores, se eles querem aquele tema, né? Se as pessoas que vão olhar, que vão assistir, estarão no propósito daquele tema ali. Então eles querem muito, né, associar as pessoas que vão ver. Porque acontece isso, pessoal. Os mentores, quando a gente vai numa casa espírita, assistir uma palestra e tal, ali os mentores já estão de antemão sabendo que nós vamos estar ali naquele momento. Então são direcionadas as palestras já no propósito, né, que a espiritualidade nos ensina, nos manda estar ali, e a pessoa, o palestrante vai estar ali, né? Os mentores que acompanham aquela casa ali vão estar para nos influenciar, para nos alimentar a alma, né? Limpar a nossa aura. A gente leva o nome de todos vocês, a gente leva o nome dos desencarnados também. E por falar nos nossos irmãos desencarnados, breve nós já estaremos fazendo novamente aquele vídeo que vocês tanto gostam, que é para saber como estão os entes queridos de cada um, né? Mas eu peço sempre a vocês que qualquer direcionamento da espiritualidade para o ente querido que eles deem, né, vocês façam as orientações, porque não adianta. Por isso que a espiritualidade, eu já expliquei, mandou parar, porque as pessoas queriam saber só por curiosidade. Não queriam, a grande maioria era por curiosidade. Não fizeram o que foi orientado, né? Ali, naqueles propósitos, a gente pesquisa, os mentores pesquisam onde estão aquela pessoa, onde está aquele ente querido, pai, avô, tio, filha, filho, marido, esposa. E as pessoas não fizeram aquilo que foi orientado, não é? Então é sempre bom, né, a gente seguir, né, seguir à risca o que está sendo nos passado do mundo invisível, né, através das falanges de luz que nos acompanham nos nossos estudos aqui. Então é sempre bom, né, pessoal? O vídeo de hoje, agradecendo a todos vocês, podem colaborar com qualquer donativo, a conta está aí embaixo, as contas, né? Porque tem o Pix e tem a Caixa Econômica Federal, que vocês podem colocar qualquer valor em qualquer casa lotérica. O vídeo de hoje nós vamos falar tudo aqui na questão de tudo que está acontecendo ultimamente, né? Que são as tragédias coletivas. Mas antes disso nós vamos falar, né, desse final trágico, né? Na verdade aí com esse menino lá do Marrocos que caiu no poço,
né? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né, pessoal? Nós estamos sempre aqui resgatando. Cada intempérie, cada coisa que nos apresenta a vida, o dia, por isso que nós temos sempre que fazer nossa oração da manhã, pedir a Deus, ou então pensar, né, nas falanges de luz para nos orientar por qualquer coisa que possa vir para nós naquele dia, para que a gente tenha discernimento para resolver, que a gente tenha paciência para a resolução se algum problema surgir, né? Se não surgir problema nenhum, é melhor, graças a Deus. Mas se surgirem, a gente ter a paciência, ter, né, aquele espírito de coletividade, né, espírito de empatia com as pessoas que nos pedem as coisas. A gente tem que ter, né, pessoal? Então, o que aconteceu também com esse menino é isso, são resgates, né, pessoal? Esses resgates estão acontecendo muito. A espiritualidade está tirando do fundo do baú resgates de muitos anos atrás. Não são poucos anos atrás, não, né? São resgates seríssimos, são resgates muito trágicos, resgates de muito tempo atrás, séculos até, né? São resgates de séculos, na verdade, que está acontecendo. Então, esse vídeo de hoje é falando sobre isso, porque ocorrem essas tragédias, né? E principalmente as tragédias coletivas. O caso do menino, eu já estou falando aqui, que é porque foi um resgate. De certo, ele foi uma pessoa, né, que teve que resgatar agora algo que ele soterrou alguém no passado, né? A gente vê muito isso, não vê, pessoal? Foram soterraram alguém, né? A gente vê muito isso, o mundo ainda está assim. Só que ele, em espírito criança, em forma criança, como eu gosto de falar, precisou resgatar para seguir um caminho agora de progresso espiritual. Aquilo estava pesando ainda para ele, né? Que os espíritos de luz o acompanhem, né? Que eu creio que devam estar. Ele já deve estar em alguma colônia lá naquela região, né? Porque, como eu falei em outros vídeos, cada local tem as suas colônias, né? O Brasil, que é um país continental, tem dezenas de colônias espirituais situadas nas esferas psíquicas do planeta e do próprio local. Então lá também tem, lógico, né? No Marrocos também tem, toda aquela área ali tem, né? De certo, ele resgatou o espírito, saiu daquele compromisso que tinha, né, com as leis divinas, e agora vai seguir um caminho de progresso. Então, por que ocorrem tragédias coletivas também, né? Então, esse texto aqui, pessoal, nós vamos falando, como eu sempre gosto de falar, de fazer, né? É do site Letra Espírita, né? Então, nós vamos lendo e a gente vai falando, vai comentando. Tem alguns exemplos aqui, né, de livros muito lidos e tal, que a gente vai lendo, né? Então vamos lá, pessoal. De vez em quando ocorrem grandes tragédias coletivas e é nessas horas que perguntamos: por que acontece esse tipo de coisa? Realmente, né? Sempre vem esta pergunta: por que acontece esse tipo de coisa? Qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? É isso que muitos que estão aqui na Terra não percebem, né? Que é a justiça divina, é isso que a gente sempre fala aqui. Por que algumas pessoas escapam? Também é outra pergunta que sempre fazemos. Olha, aquele lá perdeu a hora do avião, o avião partiu, né? Pegou o voo, caiu, mas como ele ficou preso no trânsito, no táxi ou em outro veículo qualquer, ele não se foi no avião, aí escapou. Nossa, escapou, olha, o avião seguiu, caiu e ele escapou. E outras situações mais, né? Então, como a justiça divina, ela pode ser percebida nessas horas? Muitos não querem saber disso, né? Como que a justiça divina acontece, né? Fatalidade, destino, outras palavras que não combinam com a doutrina dos espíritos, né? Desta forma que a sorte daqueles que escapam desse tipo de situação
sempre aos relatos daqueles que desejavam talvez até estar naquele local, daquela tragédia e não conseguiram. E aqueles que estavam no cenário e não sofreram nada além de pequenos arranhões ou algum susto só. Isso acontece, não acontece, pessoal? Trem vira, trem descarrilha, acidentes sérios de ônibus, né? Que muitos ficam internados e escapam. E outros nem sentem nada, e outros morrem no local. Então, por que acontece isso? E por que essas pessoas estavam ali todas juntas? Será que elas tinham um tipo de resgate a cumprir juntas ou não? Né? Então, para a doutrina dos espíritos, como se explicam casos como esse, né? A resposta está no resgate coletivo, né? Conceito que envolve a correção de rumo de um grupo de espíritos que em alguma outra encarnação cometeu atos semelhantes e muitas vezes em conjunto, ou seja, uma vez eles estavam juntos, outra vez eles são só resgates de situações semelhantes. Vocês estão compreendendo, né? Então o que aconteceu? Foi o descumprimento da lei divina, né? E que, portanto, para individualmente terem a consciência tranquilizada, precisam sanar o débito. Porque o espírito, quando está com débito no mundo espiritual, ele fica intranquilo, ele não fica na paz, porque ele está no outro mundo, no outro plano. Ele sabe que cometeu certos erros do passado ou da vida que reencarnou ultimamente. Às vezes são problemas tão sérios que o acometem de verdadeiras flechadas no espírito. São verdadeiras flechadas, o próprio pensamento do espírito. Então a nossa consciência, ela é o céu, ela é o purgatório e ela é o inferno da nossa alma, do nosso espírito. O estado de consciência. Então, o que acontece? Aquelas flechadas são os débitos do passado que o espírito sente. Então ela sente que precisava estar ali, que precisa estar num cenário desse para cumprir aquele resgate, pelo descumprimento da lei divina. Toda a problemática, neste caso, está no trabalho dos mentores na reunião desses espíritos, de modo que juntos possam se reajustar, né, frente à lei divina. Por quê? Porque na hora de tratar como que vai ser a próxima reencarnação, muitos não têm condição de tratar como serão os seus resgates, os seus débitos daqueles resgates. Os resgates dos débitos, melhor dizendo. Muitos não têm condição, né? Eles encaram uma encarnação compulsória. Os mentores é que decidem, porque ele não tem condição emocional, psíquica de resgatar uma coisa dessa. Vocês estão compreendendo? Então, pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes que de algum golpe destroem numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia de plano, né? Com a ideia da providência, com a ideia de harmonia universal? Precisamos entender seriamente essas questões para compreender tudo que acontece no nosso cotidiano, né? Na nossa vida. Fatos da outra parte do mundo estarem nos afetando emocionalmente, né? Porque sempre nos afeta esses tipos, né, de acidentes. O menino caiu no poço que o pai estava cavando e não conseguiu sobreviver, mesmo sendo alimentado por água, comida e oxigênio. Não conseguiu, né? Mas os mentores estavam ali. Não pensem que não estavam. Estavam, ele está sendo bem cuidado, né? Com certeza ele está. Os mentores sabiam que aquilo ali estava acontecendo. Já sabiam de antemão que aquilo tudo iria acontecer e que haveria aquele desenlace. Eles sabiam de tudo. Então, por que essa ideia de plano, providência e harmonia universal ainda não é totalmente compreendida por nós aqui reencarnados? Nós precisamos compreender isso para que nosso espírito fique mais tranquilo, né, no cotidiano de todas as notícias que nos chegam. Não tem jeito, a gente precisa inserir isso na nossa mente e entender
que a gente precisa compreender a fundo, né? O que é a reencarnação aqui na Terra, o tipo de reencarnação que o nosso planeta ainda vive, de espíritos altamente devedores, né? Espíritos totalmente ainda não entendedores do que é a vida espiritual. Então essas coisas sempre vão nos abalar, não é? Então eu sempre procuro me afastar, né, desse tipo. Essas perguntas eu já sei de cor salteado e já sei, né, as respostas. Então para mim fica mais fácil. Para outros mais que estão vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza, né? Tem muita gente aqui muito compreendida nesses assuntos. Muitas pessoas que veem o meu canal são pessoas muito compreendidas. A gente vê aí pelas perguntas que nos fazem, né? Pelos comentários, perguntas nos comentários. Dá para se perceber, né, a mente, né, a visão espiritual de cada um. Quem nos explica sobre essas questões de providência, plano e reencarnação é o livro de Leon Denis, né, que é o sucessor de Allan Kardec, foi o sucessor de Allan Kardec. No livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, primeira parte, no item 10º, a morte. As exigências, diz ele, as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu término previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. É o que estávamos falando, né? Então a vida do espírito fica truncada. Enquanto não paga aquilo, o espírito leva flechadas, né? Quando, em consequências de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza. Ou seja, talvez tivesse até que viver mais, iria viver mais, mas como tinha débito, acabou vivendo menos. Tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta o lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino, para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem, acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para as existências melhores. Olha, vão se preparar para existências melhores. É o que diz Leon Denis no livro, né, O Ser, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo que fala sobre a morte, capítulo 10º, não é? Então, a doutrina dos espíritos explica com muita coerência que cada um recebe segundo as suas obras, porque todos nós estamos submetidos à lei de ação e reação, ou de causa e efeito, e à lei de evolução e de progresso. Ou seja, todos nós precisamos evoluir, precisamos progredir espiritualmente, estamos aqui para isso. A finalidade do espírito não é comprar uma mansão, não é comprar um iate, não é comprar um jatinho, não é fazer sucesso da mídia para comprar mansões, para ter milhares de casas alugadas. A verdadeira lei do progresso é a do espírito. O que acontece aqui na Terra, de sobremaneira, passando por tudo, é a lei que nos envolve com Deus, com a espiritualidade amiga superior. É isso que nós temos que pensar seriamente. E não dá 10 centavos, você não tem nada para colocar na sacolinha da igreja, você coloca 10 centavos mesmo. O que você tiver aí na bolsa, você não tem R$1.000, não tem R$500, não tem 200, não tem 150, 10, não tem, mas tem uma moedinha, coloca que Deus vai te dar uma mansão. Não é o progresso material que nós temos que tratar para o nosso espírito, para o nosso progresso espiritual, porque é o futuro da gente.
O que Deus vai nos dar, a gente tem que agradecer, porque a gente tem que pensar no progresso espiritual, que tudo mais virá. É aquilo que eu já ensinei a vocês. Pensar em sabedoria, inteligência e capacitação. É isso que nós temos que pedir para a espiritualidade superior, né? Então não é pensar que você colocando 10 centavos na sacolinha, Deus vai te dar uma mansão. Ele pode te abrir os caminhos para você conseguir aquilo que você quer, dentro do propósito do seu espírito. Nada que vá te levar à inveja, à vaidade, o orgulho, nada disso. Você tem que ficar humilde, tratar os humildes com humildade. É assim que tem que ser. Então, segundo a primeira lei, né, que é a ação e reação, nós seres humanos com nossos pensamentos, sentimentos e ações, criamos causas que terão um efeito posterior, né? Tudo que a gente faz hoje vai refletir amanhã. Tudo que a gente faz nesta vida vai refletir na nossa vida posterior, né? Na que nós iremos encarar da próxima vez, né? Então tudo isso é computado pela espiritualidade. Tudo é acertadinho ali, né? Os mentores olham tudo que nós estamos fazendo de bom, né? Tudo. Até isso que vocês aí ajudam aí nas doações que a gente faz para outras causas aqui, tudo isso está sendo computado pela espiritualidade a favor de vocês, né? Cada 10 reaisinhos que vocês colocam está sendo computado. Não é o 10 reais que vai fazer menos que um que me coloca 100 nessa doação, né? Ele vai dar do seu coração, que vai ver do seu coração o que foi bem entendido por Deus, o que Deus olhou por aquilo e viu a sua capacidade, que você não tinha mais, você teve vontade, mas você só tinha aquilo. Deus vê, a espiritualidade vê tudo, e vê também aquele que dá os 100 reais, dá saúde para a família, né? Da prosperidade, livra dessas doenças que andam por aí, cada vez mais assolando a humanidade reencarnada, né? Assolando todo mundo, né? O plano espiritual ficando lotado de espíritos chegando lá com doenças incuráveis ainda aqui na Terra, não é? Vocês vejam, é assim que funciona, é o nosso coração. O caráter positivo ou negativo das causas vão gerar o gênero desses efeitos. Então tudo que a gente faz aqui, o caráter de bom ou de mal é que vai gerar o efeito da próxima reencarnação, do nosso amanhã. É uma lei que não castiga, mas que reajusta as ações cometidas pelo uso do nosso livre-arbítrio, mal ou bom, né? Age devolvendo o caminhante desviado e perdido ao caminho correto do bem e do progresso, através das reencarnações sucessivas. Ou seja, pagou esse menino, né? O exemplo novamente aqui do menino. Pagou porque caiu no poço, pagou um resgate, com certeza. Está sendo amparado pelos mentores, com certeza, né? E oremos aos mentores para que fiquem cada vez mais com o progresso dele, porque ele tinha os mentores dele. Com certeza aquilo ali o aliviou, né? Ele se aliviou de uma dívida, né? O espírito dele. A lei de evolução ou do progresso rege a transformação contínua de tudo o que possui vida, desde os estados rudimentares e inferiores até formas mais perfeitas e complexas. Até os anjos e arcanjos, querubins, serafins estão incluídos nesta lei do progresso aqui, de evolução e do progresso. Não só nós estamos aqui na Terra nesta lei, né? Vivendo também, mas os anjos, arcanjos, todos estão vivendo também isso. Os mestres ascensionados, né? Chico Xavier está evoluindo no plano espiritual. Todos os mentores estão evoluindo. Leon Denis, Allan Kardec, todos estão evoluindo nos planos mais que já não estão mais aqui, né? André Luiz, Ramatiz, todos estão trabalhando pelo progresso. Vocês vejam que essa futura, né, que ainda não tem ninguém lá, mas está sendo construída, a futura colônia Grande Coração sobre o Brasil, né, vai jogar por terra tudo que não presta,
porque ela é por cima dali tudo, ela abrange quase que o Brasil todo. E o governador vai ser Ramatiz, né? André Luiz, ele estava com um propósito de reencarnação até 2050. Mas a espiritualidade já o colocou para trabalhar nesta colônia. Fora outros médicos, geneticistas, médicos cardiologistas, de todas as espécies, né, especialidades, melhor dizendo, que trabalham aqui na Terra, vão ficar lá também, né? Vão também ficar lá, psiquiatras, né, psicanalistas, porque o mal que está regindo a humanidade, não só o Brasil, é o mal emocional, né? O nosso corpo mental inferior e o superior estão desregrados. As pessoas estão colocando o cérebro para pensar no fígado, né? As pessoas, por qualquer motivo, partem para uma briga na rua. As pessoas não pensam mais com a razão, né? Então, não colocam mais a razão para ponderar as situações, né? São brigas de trânsito, né? São brigas na rua, o outro olha para a cara do outro, o outro já acha que olhou mal. A gente está vendo aí pessoas morrendo apauladas, como esse congolês que morreu ali aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no quiosque que ele trabalhava, morreu a pontapés, pauladas e tudo. É uma coisa, o outro matou o vizinho em São Gonçalo, né? Porque achou que era um ladrão que tinha entrado, mas para mim ele teve a intenção de matar sim, porque se ele atirou, o Ministério Público agiu correto, colocando ele com a intenção de matar sim, porque ele não teve a intenção só de assustar, ele atirou na direção da pessoa e não quis saber, né? Porque se ele quisesse espantar um ladrão, ele atiraria diferentemente para outro lado e o ladrão iria correr, logicamente, né? Mas não, ele atirou no vizinho, ele matou uma pessoa inocente, com família para sustentar, né? Ele matou alguém que era vizinho dele. Isso é incrível, pessoal, mas o que eu estou pensando mais é que ele matou com a intenção porque era negro. Ele não quis saber que era um vizinho e que era um ladrão. Viu que era negro, já achou que era ladrão. Isso a gente não pode comportar mais dentro da nossa sociedade, pessoal. A nossa terra está mudando. Ninguém mais aqui vai ser branco, preto, azul, amarelo, verde. Ninguém vai ser mais isso não, pessoal. Nosso espírito não tem cor. Nosso espírito não tem sexo, nós já falamos isso em outros vídeos. Nosso espírito não tem cor, não tem sexo, do outro plano nós não temos isso. Nós somos um espírito que está aqui passando por experiências, somos espíritos em experiências corpóreas, né? Cada um com a sua individualidade, mas somos, né? Aqui não tem essa que é gordo, que é magro, que é feio, que é bonito, nós todos somos espíritos. Que a gente vê esse programa aqui nos Mortais, a gente vê o sofrimento daquelas pessoas dentro daqueles corpos pesadíssimos, corpos de 300 quilos, corpos que não conseguem nem andar, não conseguem nem sair da cama. A gente vê isso naquele programa, né? E a gente vê que geralmente são problemas emocionais da infância, da adolescência, né? Aí começa naquela comilança toda, entra na gula. O que acontece? Gula. Por que fala que gula é pecado? Porque a gula dá nisso, a gula é um suicídio indireto. Aquele corpo ali que ficou daquela forma, que o espírito não consegue mais nem se mexer ali dentro, é um suicídio indireto. Quem bebe até uma cervejinha é um suicídio indireto. Quem fuma qualquer coisa, até um cigarro que vendem aí normalmente, é um suicídio indireto porque está afetando o pulmão, a bebida está afetando o fígado. Esses senhores aí que querem ainda se fortalecer sexualmente, né? Querem se apresentar muito sexualmente, que tomam Viagra, é um suicídio indireto, porque afeta o coração, né? Dá ataque cardíaco, o coração fica frágil, o coração não aguenta todas essas químicas, as drogas, porque isso aí é uma droga, né? Esse comprimido azulzinho aí de sexo, ele é uma droga. Você não sabe como aquilo é feito. Pode servir para umas pessoas, já podem não servir para outras. Então aqui nós somos todos iguais, pessoal. Somos todos iguais. Então a lei da evolução e as provas sucessivas, a quais ela nos submete em nossas existências múltiplas, nós, seres humanos, vamos corrigindo nossas imperfeições, transformando nossos defeitos e debilidades
em virtudes ou qualidades que nos empurram à conquista da vida espiritual. Então, vocês estão vendo aqui o que Leon Denis fala, nos empurrando para a vida espiritual, sempre nos empurrando para o progresso espiritual, né? Nós não estamos aqui para conseguir uma mansão, nós não estamos, quem conseguiu, tudo bem, conseguiu com o seu esforço, né? Tirando esses que conseguem com vendas de drogas, né? Com organizações internacionais de vendas de drogas e tudo. Agora, quem conseguiu com o seu próprio trabalho, com o seu esforço, com o seu estudo, né? Temos que bater palma para essa pessoa, que Deus ajudou pelos seus méritos, com certeza. Não é colocando 10 centavos na moedinha lá da igreja, do templo, que vai conseguir um iate, né? O iate igual Roberto Carlos, né? Lei de Laura 1 e 2. Não é assim, né, pessoal? Então, a aplicação do nosso livre-arbítrio fará com que essa lei nos faça caminhar pelas trilhas do bem, né? Do amor e da felicidade. Ou, ao contrário, pelo caminho da dor, né? Realmente, se for o contrário, é pelo caminho da dor. Gerson Simões Monteiro, que é o presidente da Fundação Espírita Cristã Paulo de Tarso, em um artigo sobre as mortes coletivas, escreve que as vítimas de um terremoto poderiam ser antigos guerreiros que, numa encarnação anterior, destruíram cidades, lares, mataram mulheres e crianças sob os escombros de suas casas e vitimaram a milhares de pessoas. Olha o que ele diz. Essas vítimas de terremoto podem ser vítimas daqueles guerreiros antigos que faziam isso. Numa nova encarnação, todos esses guerreiros serão atraídos por uma força magnética pelos crimes praticados coletivamente, reúnem em determinadas circunstâncias e sofrem na pele, por meio de um terremoto ou outra catástrofe semelhante, o mesmo mal que fizeram as suas vítimas indefesas de ontem. Esse ontem aí é de encarnações anteriores. São faltas individuais que influem no coletivo. Então, o que Gerson Simões Monteiro está aqui nos explicando é que esse pessoal poderiam ter sido dos terremotos ou catástrofes semelhantes, né? Poderiam ser as vítimas de um terremoto ou semelhantes, que se reuniram magneticamente, porque tinham aquele mesmo tipo de pensamento. Vocês estão compreendendo? Aquele mesmo tipo de engajamento de práticas, né, do passado, e agora precisam resgatar, não diretamente que se conhecessem, mas que precisaram, né, estar ali juntos para resgatar aquilo. Os mentores reúnem eles e eles acabam ficando ali e tem essas faltas ali resgatadas. Acrescentamos que os sobreviventes também são chamados a uma transformação moral. Os sobreviventes também são chamados a uma transformação moral, a uma mudança em suas vidas. Alguma coisa ali está precisando ser mudada. É preciso parar para analisar. Mas há pessoas que se aproveitam das situações do caos em uma região que sofreu citado terremoto, exemplo, para saquear, roubar, violentar e se beneficiam, né, com esse egoísmo. Então, essas pessoas que se apostam dos bens dos outros, que houve os terremotos, que caiu tudo, essas enchentes aqui no Brasil, na Bahia, em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, às vezes acontece também mais para o Nordeste, acontece também no Sul. Então, esse pessoal que saqueia, por isso que as pessoas têm medo de sair de casa, ficam lá da forma que estão, com medo até da casa cair em cima, mas preferem não sair porque eles não têm como comprar outros apetrechos para dentro de casa e tem medo de serem saqueados, ficam em cima dos telhados, que eu vi o vídeo, a pessoa em cima do telhado, porque a água estava na janela, mas aquilo está tudo perdido, mas eles estão ali para não serem saqueados, pessoal. Olha só que coisa, não é? Aí fala aqui, olha, temos também outro exemplo real, explicado nas páginas da literatura dos espíritos, né? Qualquer literatura espírita também explica essas coisas que nós vamos ler agora. No dia 17 de dezembro de 1961, um circo pegou fogo aqui em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e cerca de 500 pessoas morreram, né? No livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier,
O espírito Humberto de Campos relata a causa desse acidente, explicando que no ano 177 da era cristã, eu acho que muita gente já deve sabendo disso, né? Esse pessoal que morreu no circo, né? Marco Aurélio reinava no Império Romano. Mulheres, homens, crianças, anciões e enfermos cristãos eram detidos, torturados e exterminados. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Mas chegou a notícia da visita do famoso guerreiro Lúcio Galo naquelas terras, e os donos do poder queriam homenageá-lo, né, de maneira grandiosa e original. Decidiram queimar milhares de cristãos no espetáculo à altura daquele visitante. Olha só, pessoal. Então, durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes, e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas fileiras de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento, ou despedaçadas por cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Olha só, quase 18 séculos. Então nós estamos, a era da transição planetária, ela já está começando desde a década de 50, de 40. Né? Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, ou seja, aqueles guerreiros, né, que em diversas posições de idade física, ou seja, de criancinha a ancião, se reuniram de novo para a dolorosa expiação. Havia necessidade dessa dolorosa expiação desses guerreiros que no ano 177 exterminaram milhares de pessoas. E então, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia, num circo aconteceu todo esse resgate. Vocês estão vendo aqui. O notável mediunato de Chico Xavier também nos esclarece outro fato real ocorrido em São Paulo no dia 1º de fevereiro de 1974, data em que o edifício Joelma se incendiou e deixou 188 mortos. O espírito Ciro Costa e o Cornélio Pires, espíritos, se manifestaram por psicografia e deixaram 2 sonetos que revelaram a causa das mortes em massa do incêndio. Também quem está vendo esse vídeo, devem se lembrar desse incêndio do edifício Joelma, né? Se incendiou e deixou 180 mortos, né, pessoal? Então, as vítimas resgatavam os derradeiros resquícios de culpa que ainda o traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em Guerra das Cruzadas. A Guerra das Cruzadas, quem estudou, né, sabe aqui o que foi a Guerra das Cruzadas? Eles ateavam fogo, eles saqueavam tudo, né? Era lá, foi na Europa, tipo na Idade Média. Eles saíam matando pessoas como se mata um mosquito, né? Então, eles resgataram nesse edifício Joelma, eles vinham com aquelas tochas e incendiavam as cidadelas, né? Matavam todo mundo, pessoas e animais. Vocês estão vendo como são, pessoal? Ainda na mensagem Desencarnações Coletivas, o benfeitor espiritual Emmanuel esclarece outros motivos para as mortes que se verificam coletivamente. Diz ele, invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagavam coletividades na volúpia de saque, tornam a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em incidentes públicos. Ele quer dizer aqui também, Emmanuel, nessa mensagem, que o propósito é o mesmo, a finalidade é todos se reunir ali, mas é um pouco diferente às vezes, é o que Emmanuel está dizendo, né? Com encargos às vezes diferentes, ele diz aqui. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso, diz Emmanuel, para ficarmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Ou seja, olha só, exploradores da comunidade. Eu penso logo, quando eu leio esse texto, eu lembro logo dos políticos, né? Eles são os exploradores da comunidade.
Eles querem poder, poder, poder em troca do voto. Eles querem que você vote neles. Aí eles dão uma coisa hoje, é igual batata, morde e sopra. Aí dá, né, uma coisa hoje para vocês, amanhã eles querem o poder para poder roubar muito mais. Então eles são os exploradores da comunidade, das comunidades, né? Então eles têm que voltar ao corpo denso, né? Eles têm que voltar junto ao corpo denso, né, para resgatar também em epidemias, né? Eu já falei também, né, o Covid dá muito, né, conquistadores do passado, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Então promotores, quem planejou guerras, manejados para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, diz Emmanuel, a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, né? Aparentemente, todo mundo, oh meu Deus, fica todo mundo chocado. Então, é aparentemente merecida. Mas eu volto lá ao princípio do vídeo e vou dizer para vocês, por que isso? Porque a gente ainda não entende, não é, esses fatos. E a gente acha que aí é um fato imerecido, né? A gente não sabe o que aquele espírito programou com os mentores dele, né, para passar por aquilo. Nem ele sabia, né? Ele só é atraído magneticamente àquele local, em acontecimentos de sangue e lágrimas, né? Então os corsários, né, aqueles corsários dos navios piratas, que ateavam fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, diz Emmanuel, né? E nos observando no além, com os problemas da culpa, aquilo vai como flechadas no espírito, solicitamos o retorno à Terra, para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Não adianta. Sem a reencarnação não há explicação para isso, pessoal. Não há. Então, sobre a lei de retorno, né? A lei do progresso, né? A lei de ação e reação, né? Tudo vai e volta. É a lei bumerangue, como eu falo, né, pessoal? Eu falo isso. Diz Allan Kardec nos comentários da questão 738 do Livro dos Espíritos, que venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então diz Allan Kardec que a morte é certa, mas em caso de flagelo a única diferença é que morrem juntos, às vezes por causas até às vezes diferentes, mas magneticamente foram atraídos para o mesmo local. Podem ser iguais também, né, pessoal? E, finalmente, segundo esclareceram os espíritos superiores a Allan Kardec, na resposta à questão 740 do Livro dos Espíritos, os flagelos são provas que dão aos homens ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Vocês estão compreendendo então o que diz Allan Kardec, que disse Kardec em O Livro dos Espíritos, quando ele colocou um esclarecimento na questão 740, quem tem pode olhar, né? Que a gente tem que exercitar a nossa paciência, como eu sempre falo para vocês. Nós temos que exercitar a nossa inteligência, porque quando acontece uma coisa dessa, a gente tem que exercitar a nossa inteligência, quem está naquele local, para fazer um prédio melhor, um prédio mais seguro, para colocar mais segurança para todos no local. Isso é progresso físico, né? É um progresso do espírito, porque os engenheiros vão pensar em outra forma também, de fazer aquilo progredir, de mudar aquilo. Tudo vai acontecer, a espiritualidade vai ajudar no progresso e a pessoa vai ficar com mais progresso, mais inteligência. É isso que eu peço sempre: inteligência, capacitação, né? Paciência com o próximo, com a natureza. Paciência nós temos que ter, pessoal. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde. Espero que tenham gostado. Espero que, se não entenderam, vejam o vídeo novamente, peçam aos amigos novamente para dar clique nos nossos vídeos, né? Fazer nossas análises aí, vamos ver como que está nosso campo emocional, vamos ver como é que está nosso campo espiritual, né? Vamos tirar todas as mazelas do passado, quem foi daquele tempo que fazia, matava,
que estuprava, né, que fazia essas coisas todas que nós acabamos de fazer aqui. Isso está emaranhado no campo espiritual e emocional de cada um de nós. Então precisamos, né, progredir tirando isso tudo e levantando aqui, de repente até, né, assim, tirar este karma, parte deste karma de alguma forma. Mas para isso precisa ter a orientação da espiritualidade, né, pessoal? Não é bater de cabeça, ficar batendo cabeça por aí sem saber o que vai fazer, não. Tem que saber direitinho com quem está se tratando, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, tá? Muita paz, muita saúde, muita proteção. Estejam sempre comigo aqui. Vamos comentar. Eu espero que tenham agradado a todos esses comentários aqui, né? Baseados nas doutrinas dos Espíritos, baseado em livros, o nosso tema de hoje, baseado nas orientações espirituais. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Muita paz.